O que diz o Manual dos Examinadores de Trânsito, com base na resolução do CONTRAN, que estipula as regras dos exames de direção. Vamos lá. Faltas eliminatórias na prova do DETRAN. Muitas vezes o candidato não concorda, ele se diz injustiçado, o examinador agiu errado, é culpa do examinador. Será que é isso mesmo? Ou será que é a terceirização da culpa? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. O fato é que quando você tem informação, quando você sabe o que você não pode fazer na prova e o que houve naquela prova para você ser reprovado, consegue ter um bom resultado. Você evita essas faltas. Eu vou te mostrar com base no Manual dos Examinadores de Trânsito do Estado de São Paulo, em vigência, qual a interpretação, o que o manual diz aos examinadores, como eles devem interpretar essas faltas. E para isso eu fiz um slide, te peço agora para manter o máximo de atenção que você puder, não distrai, não tira o foco do que eu vou te explicar, que isso vai clarear muita coisa. Para alguns, vai ajudar a entender onde erraram. Para outros, vai orientar para que não cometam o mesmo erro. Vamos começar? Faltas eliminatórias, categoria B, C, D e E. Prestem bastante atenção o que diz o Manual dos Examinadores de Trânsito, com base na resolução do CONTRAN, que estipula as regras dos exames de direção. Vamos lá. Desobedecer a sinalização de parada obrigatória. Olha a interpretação que o manual dá aos examinadores. Quando surgir a placa pare, em conjunto com a faixa de pedestres, o candidato deverá parar antes da faixa de retenção. Vocês estão vendo aí na foto uma situação clássica em que tem uma faixa de pedestres, a placa de pare e uma linha de retenção. A Maria simulou essa situação para a gente. Ela fez correto na primeira foto? Fez. Mas tem candidato que fica parado atrás, ele só considera essa primeira orientação, que deve parar antes da faixa de retenção, e ele tenta sair sem visibilidade. Vocês veem ali que do lado direito tem um pé de goiabeira enorme, do lado esquerdo tem um muro, tem uma esquina, e esse muro, essa esquina, tira a visibilidade do candidato. Tem candidato que resolve sair daí, e ele não vê se vem carro ou não, ele comete a falta eliminatória. Agora, veja o que diz o Manual dos Examinadores de Trânsito do Estado de São Paulo. Não tendo visão da via preferencial, deverá realizar mais uma parada antes de adentrar na via preferencial. Ou seja, são duas etapas. Você para atrás da linha de retenção, que é até para evitar a falta eliminatória de você tirar a preferência do pedestre. Você não pode tirar a preferência do pedestre. Para atrás da linha de retenção, deixa o pedestre passar, dá a preferência para ele, não está passando o pedestre, aí sim você faz mais uma parada, você avança, vai um pouquinho mais para frente para fazer uma parada antes de adentrar na via preferencial. Quando que o candidato reprova? Tem candidato que acha que ele fez a primeira parada atrás da linha de retenção certinho, ele já pode ir com tudo. É onde ocorrem colisões, é onde o examinador evita essas colisões pisando no duplo comando de pedal, é onde o aluno avança, mesmo que ele pare. Se ele avançou e ofereceu algum risco para quem vinha na preferencial, é eliminatória, nem continua mais. Aconteceu isso com você? Então, coloca aqui, comenta aí, aqui no chat, ou lá no vídeo mesmo. Põe lá no comentário do vídeo que a gente vai te ajudar e colocar vídeos para te ajudar nessa situação. Vamos então ao item B, avançar sobre o meio-fio. Tem muita gente que diz, Márcia, mas no meu DETRAN, no meu estado, o instrutor manda bater primeiro o pneu no meio-fio. Primeiro, isso é uma prática que vai deteriorar os pneus do teu carro, porque o aluno ainda não tem o controle, ele aproxima demais o carro, às vezes dá um trancão forte, isso pode criar bolha no pneu, se for uma prática recorrente. E vejam o que diz o Manual dos Examinadores de Trânsito do Estado de São Paulo, que orienta os examinadores em relação a essa falta eliminatória. Considerar que o candidato avançou o meio-fio
quando ao estacionar, parar o veículo ou realizar conversões. Qual é a falta eliminatória? Primeiro, presta atenção nisso aqui, ó, do lado esquerdo, é o modo correto. Você não bate o pneu no meio-fio. Em Santa Catarina também é assim, e muitos Detrans é assim. Quando você bate o pneu no meio-fio, olha lá o que acontece no modo errado, que é a segunda foto do lado direito. A traseira do carro sobe a calçada. A traseira do carro invade a calçada e ela coloca em risco o pedestre que está passando na calçada. É por isso que encostar o pneu no meio-fio reprova no exame do Detran. E como os examinadores de trânsito do estado de São Paulo devem interpretar essa falta de avançar sobre o meio-fio? Eles devem considerar que o candidato avançou o meio-fio em que situação? Quando ele vai estacionar, quando ele para o veículo ou ele faz conversões e encosta o pneu na guia. Por isso que você está lá fazendo a tua prova e você vai fazer uma conversão, o pneu encostou na guia. Quase subi no meio-fio. Eliminatória, acabou, deu para ti. Volta, se prepara e vem fazer prova de novo. Nessas ocasiões, parte do veículo, seja a parte de trás, numa baliza, ou a parte da frente, ele encosta na calçada. A parte do carro ali, de metal ou de plástico, ela invade a calçada e coloca em risco a segurança dos pedestres. Já aconteceu contigo reprovação por causa disso? Então, bota aí no comentário. Bora para o item C. Item C. Não colocar o veículo na área balizada, no máximo, em 3 tentativas, no tempo estabelecido. Veja bem, você tem um tempo para fazer a baliza, certo? Dentro daquele tempo, que vai variar de estado para estado, você tem 3 tentativas para colocar esse carro dentro da baliza no tempo estabelecido. O manual dos examinadores do estado de São Paulo diz o seguinte: vamos interpretar isso de 2 maneiras. Não colocar o veículo na área balizada, essa é a primeira parte, ele não colocou o veículo na área balizada. Olha o que o manual dos examinadores de trânsito do estado de São Paulo orienta. Se o veículo estiver fora da área balizada, é falta eliminatória. O carro ficou muito para fora, não está todo dentro da vaga, elimina. No entanto, se o veículo estiver dentro da área balizada, o aluno colocou o veículo dentro da baliza, incluindo os retrovisores. O carro está lá dentro da baliza, o retrovisor está para dentro, mas ainda assim, o carro fica a mais de 50 centímetros do meio-fio. O carro entrou na baliza, o retrovisor está para dentro também, mas é uma vaga de baliza funda. Tem a vaga rasa e a vaga funda. O carro está dentro, mas ainda falta colocar mais próximo do meio-fio. Deve ser anotada uma falta leve. Por quê? Porque no dia a dia, porque no Código de Trânsito, quando você estaciona seu carro a 50 centímetros, a mais de 50 centímetros do meio-fio, é uma falta leve. Então tem muita gente que não sabe. Tem gente que diz: mas eu coloquei o carro na baliza, e tanto é verdade que o examinador mandou eu ir para o percurso. Então eu passei na baliza, mas você não passou sem falta. Se o carro ficou distante, fez a baliza, mas ficou distante, toma uma falta leve, soma 1 ponto. Se você cometer uma falta ao longo do teu percurso de 3 pontos, reprovou. Junta 1 ponto da falta leve com 3 pontos da falta que você cometeu lá. Já deu 4, só pode 3 no máximo a prova toda. Vamos então à segunda parte. Não colocar o veículo na área balizada, a gente já viu. Em, no máximo, 3 tentativas dentro do tempo estabelecido. O que significa isso? Significa, tem que lembrar, que cada deslocamento em marcha a ré, cada vez que você vai fazer a baliza e engata a marcha ré, se configura como uma nova tentativa. Você deu uma ré no carro, é nova tentativa. Engatei por engano, já é uma nova tentativa. É permitido ao candidato sair da vaga e recomeçar o movimento ou ajustar o veículo dentro da área demarcada, desde que não ultrapasse o tempo e as tentativas permitidas.
Ou seja, desde que ele não faça mais de 3 deslocamentos em marcha ré. Eu coloquei meu carro na baliza, ficou tortinho, peraí, vou arrumar. Você põe uma marcha ré para arrumar. Você já deu uma marcha ré para entrar, uma marcha ré para arrumar, só pode mais uma marcha ré. Se passou disso, não estourou o tempo, você elimina. Se estourou o tempo, não precisa nem ter 3 tentativas. E se fez 3 tentativas e estourou o tempo, lascou. Eliminação. Sabia dessa? Se não sabia, comenta aqui nesse vídeo, tá bom? Vamos para a próxima recomendação para os examinadores de trânsito pelo Detran de São Paulo. Avançar sobre o balizamento demarcado durante o estacionamento do veículo na vaga. De repente você foi reprovado por isso, mas também não entendeu. O que é isso? Traduz aí, não estou entendendo. Para se considerar falta, encostar no balizador é suficiente. E muita gente no dia a dia reprova porque encosta o carro no cone. O balizador é o cone, ou qualquer outro elemento que faz parte daquele limite que a baliza dá na prova. Encostar no balizador já é suficiente, não sendo necessário derrubá-lo. Não precisa derrubar, é encostar. Por quê? Olha aqui a explicação do Manual dos Examinadores de Trânsito do Estado de São Paulo. O balizador representa um veículo, portanto, tocar no balizador em qualquer momento da prova representa uma falta eliminatória. Por quê? Porque encostou no veículo, mesmo que seja devagarinho, já é motivo para provocar um acidente e no dia a dia uma baita confusão. Então, você tem que manobrar sem encostar no carro dos outros. Encostou no cone, elimina. Letra E, transitar em contramão de direção. Quando que caracteriza transitar em contramão de direção na prova do Detran? Em 2 situações. Considerar que o candidato transitou em contramão quando ele transitar na faixa contrária, mesmo que levemente, inclusive em conversões. A pessoa está lá ordenhando vaca, ela fez uma conversão aberta, mesmo que levemente, eliminatória. Você não tem nada que ir lá para a contramão. Você não tem nada que ir lá para o outro lado. Você não tem nada que fazer conversão aberta. E tem que se preparar para isso nas aulas, ok? Lá na autoescola. Outra situação, não considerar falta, nesse caso de transitar em contramão de direção, não considerar falta nos casos de transposição de obstáculos na via, ou seja, tem o rapaz da telefônica que está lá arrumando os fios do poste, ou da internet, ou do que seja, e ele está trabalhando na via, sinalizou, colocou uns cones, tem obras, tem um buraco na via, aí, claro, como que você vai passar? Tem que ir, tem que sinalizar direitinho, esperar o momento certo, aí pode invadir a contramão de direção. Aqui, ó, não considerar falta os casos de transposição de obstáculos na via com duplo sentido de circulação. Por exemplo, o caminhão tem uma caçamba. Nesses casos, observar faltas graves em regras de ultrapassagem. Não quer dizer que, tinha um caminhão, como é que eu vou passar? Eu vou para o lado de lá. Mas você tem que ter cuidado, senão vai cometer uma falta grave. Não observar as regras de ultrapassagem, por exemplo, ou de mudança de direção. Eu vou passar, mas eu não dei seta, avisando que eu vou lá desviar daquele caminhão ou daquela obra no meio da rua, o cara trabalhando num bueiro. Então, qual é o cuidado que você tem que ter nas regras de ultrapassagem? Você tem que olhar no retrovisor de dentro, ver se o carro que está atrás já não fez menção de ultrapassar antes de você. Você tem que sinalizar a tua intenção, dar a seta, não cortar a frente de quem vem do outro lado, não provocar uma colisão frontal. Você tem que ver se dá tempo. Não é só porque tem uma coisa que preciso desviar e tu vai lá e te joga. Não funciona assim. E, complementando ali, não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la de modo incorreto. Eu dei seta para um lado, estou indo para o outro. Aí não dá. Aí é eliminatória. Letra F, não completar a realização de todas as etapas do exame. Ocorrem 3 situações.
por desistência do aluno, o aluno não quer continuar a prova, vou parar aqui, examinador, não quero, estou nervosa, estou chorando, enfim, não estou preparada, eu não quero. Desistiu. Desistência do aluno. Qual a outra situação? Por cometimento de falta eliminatória. Ele não vai completar a realização de todas as etapas porque ele cometeu uma falta eliminatória. E por cometimento de outras faltas que somem mais de 3 pontos. Você cometeu mais de 3 pontos, tem 3 pontos negativos na tua prova porque você errou, o que é que acontece? O examinador vai dizer, pode parar o carro, acabou a prova aqui. Não completou, não realizou todas as etapas do exame. Avançar a preferencial. O Manual dos Examinadores de Trânsito do Estado de São Paulo, ele está em consonância, ele está de acordo com a resolução do CONTRAN, que trata dos exames de direção. Ele orienta os examinadores de trânsito do Estado de São Paulo a como interpretar uma falta, quando é aquela falta, quando é outra falta. Avançar a preferencial. Seja porque a pessoa não parou primeiro atrás da linha de retenção, ela já foi direto e parou lá na frente, durante a prova, porque no dia a dia, se não tem ninguém na faixa, você não tem motivo para parar lá atrás, não tem ninguém. No dia a dia, depois de habilitado, você passa. Não tem ninguém na faixa, passa. Agora, essa exigência tem que parar atrás da linha de retenção quando tem alguém na faixa passando. Mas, para o exame, você tem que parar, tendo alguém ou não tendo ninguém. E mesmo tendo feito a primeira parada, se na segunda parada você avança demais, pegando embicando, né? Tem gente que diz, tem que embicar, porque senão não vai. Vai embicar e vai tomar no bico, porque vai ser uma forma de se praticar uma infração gravíssima. A infração gravíssima na prova do Detran é eliminatória. Provocar acidente durante a realização do exame. Presta atenção nisso. O aluno diz, mas eu não provoquei acidente, eu não bati ninguém. Você não bateu porque o examinador utilizou o duplo comando de pedal. Porque se deixasse, você ia bater. E o examinador não precisa esperar provocar o acidente para registrar uma falta eliminatória. E olha o que diz o Manual dos Examinadores de Trânsito do Estado de São Paulo. Considerar também os casos em que o examinador tenha evitado um possível acidente, por exemplo, acionando o duplo comando. Isso aconteceu com uma candidata que ficou indignada, fazendo a baliza, aproximando o carro do protótipo ou do balizamento. O examinador usou o duplo comando, parou e disse, a senhora está eliminada, a senhora cometeu uma falta eliminatória. Mas como? Que falta? Eu nem cheguei perto do carro. Aí o examinador disse assim, então a senhora use freio e embreagem e coloque seu carro um pouquinho mais para frente para ver o que acontece. Aí ela olhou para ele e disse, eu ia bater, exatamente. E eu evitei o acidente usando o duplo comando de pedal. Isso é que o aluno muitas vezes não entende e fica indignado. Mas ele tem que desenvolver essa noção durante as aulas, treinar muito isso, e essa é a função do examinador. Utilizar, intervir com comando duplo de pedal para evitar o acidente durante a prova. Exceder a velocidade regulamentada para a via. O teu instrutor, durante as aulas, diz, não vamos passar de 40 por hora. Chega no dia da prova, a pessoa vai acima da velocidade daquela via, que geralmente são vias de 40 km por hora. E aí? E aí você excedeu a velocidade. Eu sei de casos de candidatos que querem mostrar para o examinador, olha como eu dirijo, olha como eu tenho controle do carro, dá aquela acelerada, passa da velocidade, eliminatória. Filho, volta para a próxima, preparado, e sempre mantenha o carro dentro da velocidade que está na via, ok? É eliminatória se não fizer isso. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. Meus amigos, infração gravíssima tem um monte. Mas tem um monte. Tem aquela gravíssima, tem a gravíssima vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 10, vezes 20 e tem até vezes 60. Sabia disso? Você não sabia disso? Então você tem que saber.
E aí o aluno diz assim, como é que eu vou saber? Aqui na minha folha o cara botou, cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. Mas como é que eu vou saber? Eu não tenho como saber na prova. Tem obrigação de saber. Porque as aulas de legislação, elas te preparam para quê? Para o conhecimento de legislação que você precisa ter, justamente para não provocar acidente durante a aula prática. Por isso a importância da legislação, dos conteúdos de legislação. E a lei brasileira, em todos os casos, está lá no Código Civil também, que serve para tudo na vida. Não conhecer a lei não te isenta de ser punido quando você a infringe. Isso vale para tudo na vida. Ah, eu não sabia que não podia dar um tiro numa pessoa ali nessa situação, mas você deu. Mas foi legítima defesa, mas você atirou. E você vai provar isso depois na barra dos tribunais. E quando é na prova do Detran? Eu vou te dar alguns exemplos mais comuns, tá? O que é cometer outra infração de trânsito de natureza gravíssima? Você não deu preferência para o pedestre na travessia da faixa. O pedestre não concluiu a travessia toda, ele começou a atravessar, você vê que vai dar tempo e ó, passei, vai dar tempo. Reprova, eliminatória. Não esperar o pedestre concluir, eliminatória. Ultrapassar em aclives, onde tem subida, onde tem ladeira, onde tem curva, onde é local de pouca visibilidade, onde é proibido. Furar o sinal vermelho do semáforo. Essas são algumas das infrações de trânsito de natureza gravíssima. E existem outras. Durante a tua prova, você passa em cima de uma marca de canalização. Ai, ai, ai. O que é marca de canalização? Aquele zebrado no chão, que é na cor branca quando é de mesmo sentido e na cor amarela quando é mão e contramão. Isso é uma infração gravíssima, vezes 3, R$ 880,41. Não é que você vai ser multado no dia da prova, mas você cometeu uma infração gravíssima. Então, vai fazer prova do Detran? Corre lá, procura aí rever, tá? No teu livrinho da autoescola, em sites confiáveis na internet, quais são as infrações gravíssimas. Tem infração gravíssima que é de competência do condutor e que é de competência do proprietário do veículo. Sabia dessa? Isso também você precisa saber para não cometer nenhuma infração gravíssima durante a prova. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Nós vamos voltar explicando para você quais são as faltas graves, médias e leves, para você se dar bem na prova do Detran, sabendo o que está fazendo. Informação é tudo, te livra de problema, te orienta como você vai dirigir depois na prova. E se você reprovou por algum motivo, volta nessa aula aqui, começa a compreender essa orientação do Manual dos Examinadores de Trânsito do Estado de São Paulo. É como eles interpretam as faltas de acordo com a orientação do Detran, obedecendo à resolução do CONTRAN, que trata dos exames de direção. Informação é tudo. Se você não sabia, vem saber. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.